Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nas nossas videoaulas de citologia e dando prosseguimento ao transporte ativo. É um tipo, vamos dizer, uma classificação especial de transporte ativo que nós vamos falar agora, que é o que a gente chama de transporte por vesículas. É enquadrado sim dentro de transporte ativo, por quê? Para fazer esse tipo de transporte na membrana plasmática, vai ter gasto de energia, vai ter gasto da molécula então vai ter formação de adenosina trifosfato. Ao contrário do que acontece lá no transporte passivo, que nós vimos lá nas primeiras aulas. A grande diferença aqui é que esse transporte vai ser de moléculas grandes. Por isso que a gente precisa dessas vesículas, né? Vocês vão ver desses pseudópodes e algumas outras estratégias que a membrana plasmática arruma para a gente conseguir fazer justamente o transporte dessas moléculas que são muito grandes e não conseguiria atravessar as nossas células, mas que são vitais, vocês vão ver, para alguns processos, principalmente de defesa do nosso organismo. Uma outra característica, e a terceira, muito importante desse tipo especial de processo ativo, é que vai ter uma deformação da membrana plasmática. Ou seja, para essa célula conseguir haver o transporte dessas moléculas grandes, essa membrana plasmática minha vai sofrer algumas deformações, mas que no fim do processo elas se recuperam e voltam ao normal, tranquilamente. Existem dois tipos, grandes grupos, vamos dizer assim, desse transporte por vesícula. Eu vou ter a endocitose e a exocitose. Vamos lá. Dentro da endocitose, eu vou ter o processo de fagocitose e de pinocitose. E dentro da exocitose, eu vou ter o processo de secreção e excreção. Mas vocês devem estar perguntando, Tamires, o que é isso? Lembra que eu falei que a biologia nos ajuda muito a fazer associações pelo próprio nome? Então, ó, endo me lembra dentro. Então, são processos aí desses transportes ativos especiais que acontecem dentro da célula, endocitose, que se divide nesses dois. E o outro tipo de processo que a gente tem é a exocitose. Exo, lembra de fora. São processos que acontecem fora da célula. E agora nós vamos explicar um a um o que é e a importância deles. Dando continuação aos nossos processos de transporte por vesícula, vamos falar primeiro da endocitose. Lembrando que esses processos vão ocorrer o quê? No interior da célula. Bom, é quando a célula vai estar mandando partículas para dentro, vamos dizer assim, para ficar mais claro ainda, né? Não é que acontece no interior, é quando a célula vai estar mandando partículas para dentro dela, tá ok? Como se ela estivesse engolindo, vamos dizer assim. Bom, o processo de fagocitose, que é o primeiro tipo de endocitose, a célula ela vai estar colocando para dentro dela partículas sólidas, tá ok? Através então do processo de fagocitose. Mas como que a célula vai fazer isso? Através de uma especialização, ela vai formar o que a gente chama de pseudópodes. Pseudópodes, escrevi certo. Pseudo falso, podes pés. Então essa célula ela vai formar falsos pés, que a gente chama de pseudópodes. E esses falsos pés, reparem que é uma deformação da membrana plasmática que vai estar englobando essa partícula sólida, que depois aqui, ó, minha célula vem, fecha
e engloba essa partícula que vai ser digerida lá dentro, através dos lisossomos, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, reparem que, para isso, teve gasto de energia, teve o quê? Uma alteração, uma deformação da minha membrana plasmática, ela teve que formar esses pseudópodes para englobar essa partícula sólida para dentro dela através de fagocitose. Quem faz isso e para que faz isso? Um exemplo são alguns tipos de protozoários, que eles se alimentam dessa forma. Então, eles se alimentam através de fagocitose. Então, eles precisam projetar esses pseudópodes para englobar a partícula que ele vai se alimentar. O nosso organismo faz isso através dos macrófagos, que são as nossas células de defesa. Quando entra um organismo estranho no nosso organismo, alguma infecção, por exemplo, já começa esse processo de fagocitose. Ou seja, as nossas células elas vão emitir esses pseudópodes, englobar ali o micro-organismo que está causando a infecção e começar esse processo de fagocitose, que é uma forma de reação do nosso organismo, através dos macrófagos. Então, olha só como é importante. Um outro tipo de endocitose que nós temos, ou seja, a célula vai estar mandando substâncias para dentro dela. O outro processo é a pinocitose. Qual que é a diferença? Continua gastando energia e continua mandando coisas para dentro da célula. A diferença é que essas substâncias que vão para dentro da célula agora, elas estão na consistência líquida. É essa a diferença. E a célula não forma pseudópodes. Para ela conseguir receber essas substâncias que estão dissolvidas, líquidas, ela vai sofrer uma deformação para dentro, que a gente chama assim de invaginação. Ou seja, a célula, a membrana plasmática, ela sofre uma invaginação para receber essas substâncias líquidas para dentro dela, que são essenciais para alguns processos metabólicos. A maioria das células eucariotas sofrem esse processo de pinocitose. Beleza? Então, só lembrando aqui, endocitose, a célula vai mandar substâncias para dentro dela. De que forma? Ou por fagocitose ou pinocitose. A fagocitose vai ser sempre substâncias sólidas. Como que a célula faz isso? Através de projeção de pseudópodes, falsos pés. E aqui na pinocitose vai ser sempre o quê? Também tem gasto de energia, só que vão ser substâncias que estão dissolvidas, normalmente na água. A célula vai sofrer uma invaginação para receber essas substâncias, tá ok? O outro tipo de transporte por vesícula que nós temos é a exocitose. Exo, fora. Então, são substâncias que a célula vai mandar para fora dela, ok? Bom, nós temos dois tipos, secreção e excreção. O que é a secreção? Essa célula, ela vai produzir algumas substâncias que são muito importantes para o funcionamento dos organismos. Então, ela precisa mandar para fora essas substâncias. Por exemplo, no nosso organismo, substâncias ela precisa mandar para a corrente sanguínea e para distribuir para o nosso corpo para algumas funções vitais. Então, a secreção, essa célula ela vai secretar algumas substâncias que são produzidas dentro dela, muito importantes. Então, o suor, ele é secretado pela célula. As lágrimas, alguns hormônios são produzidos dentro da nossa célula que precisam sair para o nosso corpo. Então, como que a célula faz isso? Através do processo de exocitose, chamado secreção. Algumas proteínas, então ela manda isso para fora, como eu estou mostrando aqui no exemplo, ok? Aqui é um processo de exocitose, secreção. Então, são substâncias boas, vamos dizer assim, importantes para o funcionamento dos organismos. Já a excreção
essa célula, ela também acontece todos os processos, dentro dela também tem processos digestivos, tem metabólicos, enfim, é um organismo, uma célula. Ela também produz o que a gente chama de lixo celular. É tudo aquilo que não presta para a célula, ela elimina de alguma forma. A gente diz que é o cocô da célula, né? Sim, a célula faz cocô também, ela precisa eliminar o que não é bom dentro dela. E para isso, ela tem que eliminar essas substâncias, de alguma forma. Esse processo também chamado de defecação celular, nome feio, né? Mas é assim mesmo. Também pode ser falado como plasmocitose da célula. Então, ela vai eliminar tudo aquilo que ela não precisa, o lixo dela. E ela elimina por esse processo de excreção. Isso vai para onde? Sim, isso vai para o nosso corpo, né? Para o nosso sistema, que nós vamos eliminar através, principalmente aí, da nossa urina. Por isso que a gente tem os nossos rins, que faz todo o processo de limpeza, de filtração. Tudo que não é bom para o nosso organismo, a gente filtra, fica só com o que é bom, e o que não é, a gente também excreta pela urina. Então, esses seriam os processos de exocitose. Tá ok? Bom, então a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que tenha ficado entendido esses processos ativos realizados por vesículas. Tá ok? Até mais!